Se a gente faz uma reforma da Previdência nesse momento, com a justificativa de que daqui a uns anos não vai ter dinheiro para pagar os aposentados, a gente está vendo alguns deputados e alguns senadores entrando numa discussão política que pode custar a carreira deles nesse momento, para evitarem que o Brasil venha a quebrar no futuro. Você colocaria sua carreira política em jogo hoje? Porque no futuro existe a possibilidade do Brasil quebrar? Eu acho muito difícil, sabe, Zaruch? Porque é o seguinte, nós vivemos num país no qual os políticos fazem obras. Olha que interessante, pensa dessa forma. Eu tô te convidando, tá, Zaruch? Não é para ser petista, não. Você pode continuar falando mal do PT, eu só tô te convidando para pensar com a sua própria cabeça. Olha só, a maioria dos políticos no Brasil, eles realizam obras de última hora de péssima qualidade. Essas obras estragam rapidamente, são os asfaltos, aquelas obras que funcionam só para o período eleitoral, e essas obras simplesmente são destroçadas pelo tempo, mas os políticos estão preocupados só com o período eleitoral. Agora, a gente vê políticos preocupados com um horizonte de 20 anos. E a pergunta que eu te faço nesse momento é muito simples. Você acredita que políticos hoje estariam lutando por ideologia e por convicção por uma reforma da Previdência que vai queimar o filme deles dentro do país, porque por mais que vocês, bolsonaristas, estejam a favor da reforma da Previdência, a maioria do povo não está. Por exemplo, agora tem a revolta dos militares porque estão sendo incluídos na reforma da Previdência, ou seja, ninguém quer estar incluído na reforma da Previdência, o que significa que os políticos estão se queimando. Você acha que eles estão fazendo isso realmente pelo bem do Brasil? Porque, olha, vamos imaginar o seguinte, qual que é a responsabilidade que o político de hoje, a responsabilidade seria total, mas na prática, qual que é a responsabilidade que um político de hoje tem para um horizonte de 10 anos? Você pode ter uma responsabilidade para um horizonte de 10 anos com sua família, mas por que eu vou acreditar que um Zé Serra está preocupado com o futuro do Brasil daqui 10 anos? Não, vamos raciocinar. Veja bem, o que vai me convencer que realmente os deputados que estão lutando pela reforma da Previdência estão lutando pela reforma da Previdência para o Brasil não quebrar daqui décadas? Sendo que esses deputados, eles sempre estão empenhados em atitudes de última hora para conseguirem manter no cargo, só para ser reeleito. Então, por mais que você se force no sentido de acreditar que realmente a reforma da Previdência ela é necessária para evitar que a Previdência quebre daqui a uns anos, eu insisto em dizer que os privilégios poderiam ser realmente retirados sem sacrificar a população mais humilde. E eu volto a dizer, básico, se você começa a sacrificar as pessoas mais pobres e tenta obrigar uma pessoa de 60 anos, e eu falo porque, olha, eu não tenho 60 anos, eu tenho 40, e eu falo com vocês, existem atividades que eu não posso realizar mais, eu tenho tendinite, e tem coisas que eu simplesmente não posso fazer. E chega um momento que se você tenta forçar uma pessoa de 60 anos a fazer, a coisa começa a ficar insegura, perigosa. O que significa que algumas pessoas não terão condição de trabalhar. O que vai acontecer? Essas pessoas vão simplesmente morrer? Eu te faço essa pergunta porque está muito bonita a discussão a respeito da reforma da Previdência, mas essa discussão não está levando em conta que grande parte da economia vem de pessoas que ganham 1 e 2 salários mínimos. E outro dia eu trouxe aqui, você está muito empenhado em defender a reforma da Previdência, eu vou te mostrar uma pesquisa que você pode fazer. Tá aqui, você vai escrever pirâmide do imposto de renda. Já você busca essa pirâmide do imposto de renda aqui, eu vou dar um close para que você consiga entender aonde que eu quero chegar com essa pirâmide. Dá uma olhadinha aqui. Isso aqui mostra a renda das famílias brasileiras, e é importante que você entenda que quando eu mostro a renda das famílias brasileiras, eu estou falando de todas as pessoas que serão impactadas por essa reforma. Veja bem, essa reforma ela é extremamente covarde com a base da pirâmide. Olha só, até o ponto vermelho, as pessoas serão extremamente impactadas.
E veja bem, nós temos 66% das famílias brasileiras vivendo com até R$ 2.034. São dados do imposto de renda. E basicamente eu te pergunto o seguinte, são essas pessoas que você diz que estão recebendo benefícios? Pergunta básica, são essas pessoas que são os que estão recebendo as mordomias do Estado? Então, basicamente, o que a gente precisa concordar é que como a Previdência hoje ela é custeada de uma forma tripartite, trabalhadores, empresa e Estado, o que a gente consegue perceber nesse momento é os trabalhadores mais pobres sendo adiados para uma situação de receber a Previdência por menos tempo, ou seja, perto da morte, ou então nunca receberem a aposentadoria. Esse é o primeiro ponto. A possibilidade de retirar a exigibilidade da contribuição das empresas, as empresas que estão financiando isso, obviamente, elas querem exatamente isso. E por fim, a situação dentro da qual os empregados percebem que não vale mais a pena confiar na Previdência do Estado, então eles vão partir para a Previdência privada, ou seja, dinheiro nos bancos. Agora, eu pergunto basicamente o seguinte, agora é uma situação que eu pergunto para vocês de uma forma humanitária agora, um pouquinho de pensamento humano. Se nós temos 66% das famílias brasileiras recebendo até R$ 2.034, família, gente, o que significa que tem famílias de 4 pessoas que tem R$ 500 para cada pessoa na casa. Se nós temos 66% das famílias brasileiras vivendo nessa condição, Zaruch, você manda não me escutar porque eu sou um lixo, mas eu te pergunto, essas famílias de pessoas que recebem privilégios, elas vão viver com o quê? Porque são famílias, provavelmente pessoas que trabalham com atividades pesadas, que não vão conseguir fazer o trabalho que você, que deve ter 16 anos, consegue fazer, não. Então eu te convido a pensar com sua própria cabeça. Eu não tô falando... E ó, uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui, tá? Olha, eu não sou petista, nunca fui filiado a partido nenhum, esse é o primeiro ponto, importante que você entenda isso. E eu vou te dar uma real aqui, cara. As pessoas do PT não estão perdendo com isso. Quando você vê um deputado do PT, um senador do PT lutando contra isso, ele está fazendo a política dele. Para o político do PT, se a reforma da Previdência for aprovada, para ele é bom. Sabe por quê, Zaruch? Porque aí ele vai lutar contra a reforma nos outros mandatos. O que significa que a melhor forma de garantir mais votos para o PT é a reforma da Previdência realmente passando. Então eu tô chamando vocês que participam dessa live, vocês que participam da live do Leonardo Stoppa, que é uma live, eu sou tão apartidário que eu tô julgando a real aqui para vocês. Pro político do PT isso é fantástico. Eles estão lutando contra, estão batendo de frente, é obrigação deles, eles foram eleitos para isso. Mas muitos devem estar cruzando os dedos para passar, porque se essa reforma passa, a bandeira de luta contra a reforma da Previdência vai eleger gente da esquerda para o resto da vida. Então não seja bobo. Os políticos do PT ganham com a reforma da Previdência. Os trabalhadores não. Os mais pobres não.